Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Cláudio Fino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero te dar as boas-vindas aqui nesse nosso canal que tem justamente a intenção de levar um aprofundamento bíblico a todas aquelas pessoas que querem realmente saber o que o texto bíblico quer dizer. Hoje eu estou num ambiente diferente, eu estou aqui em Montes Claros, norte de Minas Gerais, para poder fazer uma pregação num evento da Renovação Carismática Católica da Diocese de Montes Claros. E aí eu tô aqui na casa que está me hospedando e para a gente sempre se manter fiel ao nosso propósito de vídeos diários aqui no nosso canal, estamos aqui, firmes e fortes com a graça de Deus. E o evangelho de hoje, ele é bastante interessante. Ele vai fazer uma confirmação daquilo que é o messianismo de Jesus frente aos discípulos de João Batista. O evangelho é tirado de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11, ok? E antes da gente mergulhar nesse texto, já quero te pedir que você possa fazer o seguinte, que você possa compartilhar, que você possa curtir, que você possa deixar aqui embaixo seus comentários. É muito importante isso para o nosso vídeo ser levado para mais pessoas possíveis, tá bom? Então isso é muito importante, então eu te peço isso. Por fim, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos mergulhar nesse texto com profundidade, ele é maravilhoso. Diz assim: João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou a ele alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, Jesus, pessoal, está aqui nesse capítulo 11, justamente num primeiro momento, dialogando com os discípulos de João. Depois ele fala às multidões, ok? Existem esses dois momentos aqui para que a gente possa contextualizar o cenário desse texto, tá? Aí olha só, João ouviu falar de Jesus, o Cristo, lá na prisão. Aqui o texto está se referindo justamente àquilo que aconteceu com o aprisionamento dele no capítulo 14, versículos de 1 a 12 de Mateus. Herodes Antipas o prende, ok? E aí, olha só, João enviou até Jesus alguns discípulos para tirar a dúvida. Olha só, é você mesmo o Messias? Ou a gente deve esperar outro? Aqui é um dado interessante, tá? Neste momento, João Batista toma uma atitude
de tirar a dúvida que ele tinha. E aí que vem o grande detalhe. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 3, tá, do Evangelho de Mateus, lá nos versículos 7 a 12, nós encontramos justamente que João Batista, ele já estava ciente que o Messias estava por vir. Ele, inclusive, vai ter uma linguagem muito forte lá no versículo 10, por exemplo, do capítulo 3, quando ele diz, já está posto machado à raiz das árvores, não é? O que fala justamente a respeito desse tempo iminente. Tá? Então, João, ele tinha essa consciência. E aí, ele mesmo vai falar, no versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, que viria alguém depois dele, muito mais poderoso que ele, que batizaria, não é, no Espírito Santo e no fogo. Então, quer dizer, João Batista tinha a consciência, tá? E João Batista já tinha batizado Jesus. Aqui chama a atenção esse fato, tá? João Batista manda discípulos para tirar a sua dúvida com Jesus. E aí Jesus vai responder no versículo 4. No versículo 4, Jesus diz, vai contar a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. E aí, pessoal, há algo maravilhoso aqui. Os versículos 5 e 6 vão começar a falar das ações do Messias a partir daquilo que Jesus já tinha realizado até aqui no Evangelho e que, ao mesmo tempo, é uma confirmação de profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Então, olha só, quando nós vemos o versículo 5, nós temos assim, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. E o versículo 6, não é, vai dizer justamente, bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Ora, neste momento, Jesus está retomando eventos que estão dentro da narrativa até então. Por exemplo, de curas, de sinais que ele realiza no capítulo 4 de Mateus, versículos 23 a 24, por exemplo. Capítulo 5, versículo 3. Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 9, versículos 18 a 33. Percebe? Jesus já realizou curas, já realizou milagres, já realizou tudo isso. E isso é o cumprimento de profecias, como, por exemplo, aquelas que estão no profeta Isaías, capítulo 8, versículos 14 e 15, capítulo 26, versículo 19, capítulo 29, versículo 18, capítulo 35, versículos 5 e 6, capítulo 42, versículo 18, capítulo 61, versículo 1, retomando, inclusive, neste caso de Isaías capítulo 61, versículo 1, aquilo que está presente no texto de Lucas. Capítulo 4, versículos 17 a 21, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré e proclama justamente a profecia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o tinha ungido para levar a boa nova aos pobres, aos cegos a recuperação da vista, enfim, é tudo isso. Então, aqui, Jesus está dizendo, o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo é confirmação de que eu sou o Messias. Porque eu realizo essas profecias do Antigo Testamento. Ok? Então aqui é muito importante para nós. E aí, pessoal, o texto vai continuar. E Jesus, então, depois de ter falado isso, não é? Quando os discípulos de João foram embora, isso nos diz o versículo 7, Jesus então começa a falar de João a respeito de João para as multidões. E aí, Jesus vai fazer uma série de perguntas que são perguntas capciosas. Não é? Por exemplo,
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é um caniço agitado pelo vento? Um caulezinho que qualquer coisa balança? É alguém fraco que vocês foram ver? Né? Mas o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, não foi um homem vestido de roupas finas, foi um homem vestido com peles de camelo, certo? Vocês foram ver esse tipo de gente? Não. Então o que vocês foram ver? Um profeta? Jesus pergunta. E Jesus vai dizer, eu vos afirmo que sim, inclusive mais do que um profeta. E nesse sentido, Jesus vai dizer que João Batista é aquele mensageiro que é enviado à frente para preparar o caminho do Senhor. Profecia esta de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E aí, neste sentido, João Batista é realmente o que anuncia o Messias e ele batizou Jesus e ele havia afirmado justamente que viria alguém, como eu já citei aqui, maior do que ele. Então Jesus está dizendo, olha, João Batista era alguém grande. Ele teve um papel muito maior do que de todos os outros profetas. Por quê? Porque os outros profetas anunciaram, mas não viram. João Batista anunciou e viu. E agora estava tendo a comprovação disso. Ok? E aí Jesus vai terminar. Em verdade vos digo, entre nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João o Batista. Né? E aqui, então, o texto do evangelho de hoje termina. Qual é a grande lição que está posta aqui, pessoal? Primeiro, nós temos realmente reconhecido que Jesus é o Messias, cumpridor das promessas presentes no Antigo Testamento? Pensa nisso. E 2, aí eu acho muito interessante isso. Nós temos, de fato, aberto os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver os sinais realizados pelo Senhor que comprovam que ele é o Messias, ou nós somos como surdos e cegos para os sinais de Deus? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, pessoal!